dos textos que a gente pegou com a Rita no período das aulas com ela sobre educação ambiental. E estou trazendo, então, nesse sentido, a ideia da praxis que a gente conheceu nas disciplinas também de módulos, né, com a Rita, a praxis da arte educação ambiental, né? Estou trazendo bem objetivo essa dinâmica, né, que eu trago para a minha vida, assim, e estou expondo essa contextualização para os alunos, para que eles percebam que as áreas, né, da educação ambiental, da própria ciência do campo e ciência agrária, né, as correlações entre as áreas na sua transdisciplinaridade, né, nessa relação realmente em que as disciplinas elas se completam, e a arte, né, nesse sentido, traz realmente em si esses preceitos, né? Numa das performances que nós vimos, a performance, que é a Ubiane Maia, ela traz justamente a questão do plantio como uma dinâmica de pensar um ciclo da vida, né? Então ela está dentro de uma estrutura de museu, todo concretado, plantando feijões, só que a forma de plantar os feijões dela é muito íntima. Ela põe água, ponta, e assim, cada feijãozinho ela pega a terra e põe no colo, e ela está regando a terra também, suavemente. Então, para eles, né, que estão vendo essas coisas, eles com um olhar muito mais técnico do fazer, sentir naquele território ali, né, também uma relação mais de amor, de sensibilização, de envolvimento, né? Foi muito legal, assim, eles se sentiram bem, muito tocados, assim, ao observar essa performance, a outra também, e, enfim, foi assim, durando o tempo, entramos em conversas, assim, bem interessantes também sobre o que colocar no território, né, em que a gente está, e entender realmente o seu papel como terráqueo, né? A gente expandiu a ideia da humanidade para a terraqueidade, assim, entendendo bem. E aí, enfim, trabalhando a ideia de construir até nas próximas aulas uma outra dinâmica, assim, de ação, porque eu senti, assim, deles, assim, um entusiasmo por fazer alguma coisa, né? Eu falei, poxa vida, né? A vontade mesmo era essa, de estar realmente junto, assim, com elementos para a gente realmente fazer coisas juntos. Mas aí eles se mostraram dispostos, assim, também, de repente ir atrás de algum tipo de recurso, de elementos para, quem sabe, construir também no futuro algum objeto, assim. A dinâmica das aulas é a pedagogia eles têm a questão da pedagogia da alternância, né? Então, como acontece lá? Acontece que tem uma semana em que as aulas são do dispositivo, né, assim, do professor, seria assíncrona, e existe semana em que é assíncrona, né, é remota, né, recebe um conteúdo, né. Então, o que vai acontecer agora é um pouco diferente do que aconteceu nesse primeiro momento, né. Eu fiz uma aula assíncrona e uma síncrona. Aí agora, próxima semana, vão ser provavelmente 2 aulas que vão com conteúdo virtual, assim, vão ser assíncronos, né? Aí na outra semana são 2 aulas síncronas, provavelmente, assim. Então, a minha intenção também... Oi. Uma dessas, depois de terminar, eu quero que me avise quando tiver uma aula síncrona, para eu fazer a visita de estágio, né? Para eu acompanhar a aula. Com certeza. Pode ser antes de terminar, só combina comigo, porque eu dou muitas aulas. Ontem mesmo eu estava dando aula na hora que o Marlon me mandou a foto, né? Ele tirou uma foto, me mandou, ele estava bem feliz. E outra coisa que eu dizia, tu nunca deixa de comentar, fazer a reflexão com ele, se ele acha que o tempo foi bem... Não, eu falei para ele assim, gente, quando eu vi o tempo, assim, né, eu falei assim, olha só, eu
eu sou um pouco como esse personagem aqui, ó, meio língua solta. E até eu montei um cenário, você viu, ó? Cenário de aula, sala de aula, estende para mais coisas, ó. Aí, enfim. Posso ligar a câmera? Mas eu falei assim, gente, o que vocês acham? Eu acho que já tá estendendo muito, né? Tô falando bastante, né? Aí ele disse, não, mas é que tá bom. Toca mais aí porque a gente quer ouvir, você tem para contar. Eu falei assim, que bom, então vamos. Aí quando chegou 9 horas, foi das 7 da noite até as 9, imagina. Eu falei assim, gente, eu acho que já deu, né? Pra mim tá ótimo, eu já matei 10 aulas de estágio aqui. É praticamente isso, né? Mas assim, foi bem bacana. Agora, se vocês quiserem, eu mando depois o link da primeira aula para vocês verem. Tem várias gafezinhas nela. Assim, até o Joseph Boys, no vídeo eu falei Joseph Base, assim, mas é coisas que eu acho que na próprio dia a dia de aula acontece, saca? Vai falar a pronúncia de um nome, eu sabia que era Joseph Boys, sabe? Mas na hora que eu tô aqui, eu falei Joseph Base, porque a gente fica preso às vezes ali com a leitura do texto também. Mas é isso. Eu também gravei um vídeo, depois quando eu estava assistindo, para ver se estava tudo certo, um vídeo de uma aula, e aí, ao invés de falar Ministério da Saúde, eu falei Ministério do Meio Ambiente, porque estava automatizado na minha cabeça falar Ministério do Meio Ambiente. Quando eu falo Ministério, já vem Meio Ambiente. E aí, deu uma baita gafe, né? E aí, o vídeo tá prontíssimo, então vai ter que mudar o vídeo todo por causa de uma palavra. Eu não sei editar, né? Não. Você sabe que uma coisa interessante, assim, nesse sentido, no PowerPoint, cada slide é interessante, você grava por slide. Eu não me dei conta disso. Eu fiz a aula primeiro assim, direto. Eu fui falando, mudando slide e falando e mudando slide. Só que se você... Até porque para o meu fluxo do pensamento tinha uma relação. Tipo, eu saio de uma e já entro na outra falando ainda aquilo. Só que vale a pena pensar isso, assim, uma fala para cada slide. Porque daí você consegue, de repente, isso assim, poxa, isso aqui não ficou bom. Aí tem a opção de você ir lá e apagar somente o que foi gravado naquele slide. Então, é bom pensar sobre isso, assim. Então, você vai no primeiro slide, você fala, tal, vai passar para o próximo, respira, passa, e aí grava, porque ele pode, dá para usar esse recurso, assim. Então, não foi o que eu fiz, mas eu acho que vale a pena fazer. Porque daí depois, nessa questão, assim, puxa, isso aqui não ficou legal, né, pra quem é mais preciosista, assim, né, pra quem... Porque na hora eu fiquei super angustiado, pedi para umas 2, 3 pessoas verem, assim. E aí, ela assim, posso falar, toca assim, cara, porque é natural que ocorram coisas de se perder no meio do caminho e tudo mais. Tá legal, assim. A própria Roseli, quando viu, ela falou assim, pra primeira aula, tá bom, mas tá bem monótono, viu? Aí eu assim, bom, aí pra segunda aula, durar 2 horas, deixou a monotonia, eu acho, de lado, né? Isso é complicado, essa coisa de sair da monotonia, é muito difícil, gente. A gente mesmo se vendo, a gente vê que tédio, tá muito entediante, tem que... Até a entonação da voz, tu tem que estar a 1000, tem que estar bem. Então, uma dica, às vezes, é gravar de pé. Até eu peguei essa dica, não só para gravar, mas assim... Tem um cara que eu sigo na internet que ensina umas coisas assim, ele mandou a gente botar o computador em cima da mesa, assim, num banquinho, numa outra coisa, e a gente ficar um pouco de pé durante o dia, para a gente se mexer um pouco, né? Sim. Tu mexe o quadril, tu fica numa perna, tu fica noutra e tal, porque senão tu passa o dia sentado. Exato. É fogo, né? No fim do dia tu tá destruído. Mas então tá, Fábio, muito obrigada pelo teu relato. E eu vi que muita gente escreveu muita coisa ali, só que assim, enquanto o colega tá falando, eu não tenho como ler o que vocês escrevem, né? Seria bom se vocês têm a condição de internet, de falar aqui para todo mundo ouvir e tal. E tem uma questão ali com a Ellen, né? Eu dei uma espiadinha
que a Ellen coloca que as aulas vai começar só em maio. Já várias vezes eu falei contigo, Ellen, e me dá a impressão de que na tua conversa com a escola, vocês estão sempre pensando em aula no modelo tradicional, assim, que aula presencial. A gente nem sabe se vai começar em maio mesmo, porque isso tudo pode mudar a qualquer momento por decreto, porque a pandemia está hiper, super, né, a milhão. E provavelmente em maio as coisas não vão estar resolvidas ainda. Então, eu até vou pedir se o Vitor e a menina que faz com ele, como é que é o nome dela? Não esqueci. Lívia. A Lívia, é. A Lívia hoje não está aqui, mas eles estão passando por um processo que eu tive encontro com eles essa semana. E se pudesse contar um pouquinho, Vitor, não sei se tu está em condições, se puder contar como é que é o processo de vocês, até para Ellen poder entender como é que se dá isso, né? O Vitor está de ladinho. Tá, o microfone está fechado, eu acho. Não estamos te ouvindo. Não, essa coisa aqui. Ai, tá difícil. Tá fechado o teu microfone. Muito difícil. Não, Será que não. quando tu entrou, não habilitou? E agora, estão conseguindo? Agora tá bom, tá ótimo. Não, o problema é que eu tô contra a luz. Então, a gente Eu tenho que botar uma coisa aqui de passou novo. a semana inteira em função Não deu certo. do contato com a escola pra gente já começar a fazer Não as tem atividades sinal. com eles, Até né? eu inventei de pra lá, desconectou, não Bom consigo dia, nem eu acho que acessar a ninguém internet. bom dia pra vocês. Só com Oi, cara. gente, oi. E as aulas vão ser pelo WhatsApp. Não é. Então eu sugiro assim pra ele tentar fazer. Ah, não, conversar com eles, esse aqui é mais assim, a gente tiver, assim. tentar Pode ser, resolver isso o certeza. mais rápido possível. Porque com a conversa que a gente teve com o diretor da escola, com a vice-diretora e com alguns outros professores, eles foram muito receptivos com a gente. Assim. Eu acho que dependendo eu não sei qual a escola que a Ellen vai fazer, mas dependendo de como eles forem receber eu acho que eles podem ser bem parceiros, assim, com a gente, que eles foram. A gente teve uma reunião com ele, foi anteontem, eu acho. E aí? Com professores e tudo mais, com o vice-diretor, com o diretor, com a vice-diretora, e eles foram mega, assim, acolhedores com a gente, sabe? Eu tava falando pra Lívia que talvez seja até bom pra mais gente, porque eles foram tão receptivos, fica assim até sem saber como agradecer, assim, sabe? Porque tudo que é informação que a gente está precisando, as questões das horas que a gente estava um pouco na dúvida de como ia ser, como ia desenrolar, eles também acabaram nos ajudando muito assim a pensar com a gente, a resolver a situação, pensar nos planos de aula, na revisão e procurar a gente assim de ter um contato muito direto. E agora no dia 26, parece que vai ser a primeira aula, a primeira atividade que a gente vai fazer pelo WhatsApp. Depois a gente vai esperando o retorno. E como não vão ser aulas de contato direto assim com eles, a gente está pensando já na possibilidade já de ter um contato maior, porque a situação é bem complicada, assim, porque o diretor estava avisando que às vezes uma casa tem um telefone, e é telefone para 3 alunos, para três pessoas usarem, né? Então a gente está pensando já em outras formas já de entrar em contato com eles, usando vídeo, talvez passando as atividades por áudio também, alguma forma que de certa forma a gente consiga entrar em contato maior com eles, assim. Porque às vezes é muito difícil deles, pelo que o diretor assim estava falando, é que às vezes é meio difícil eles cumprirem assim as atividades, por mais que eles tenham ele falou que 80% dos alunos conseguem cumprir as atividades. Ele falou assim que é
é uma quantidade boa de alunos que tem retorno para a escola, do que eles esperavam, assim, sabe? Mas ainda assim, eles gostariam de que fosse 100% dos alunos tivessem esse retorno com eles. Então a gente já está pensando em formas diferentes de chamar a atenção deles, sabe? Eu e a Lívia, agora a gente vai continuar nossas reuniões para pensar de quais formas a gente vai fazer isso, mas o que eu sugiro para a Ellen é tentar entrar em contato com eles assim o mais rápido possível. Eu acho que assim eles vão conseguir dar esse suporte para ela, né? O que me parece, dá licença, Vitor, o que me parece, eu não tenho certeza, porque aí teria que falar mais com a Ellen, é que quando a Ellen fala com a professora entende aquele estágio de forma tradicional ainda, com aquele, assim, porque sempre a notícia que me vem é assim, as aulas vão começar em maio, as aulas só vão começar em maio, mas, cara, nós estamos fazendo, Ellen, de uma forma assim, tipo, um pacote de atividades que valem por aulas, que são enviados para os alunos. A gente não pode esperar que tenha aula presencial, a não ser que vai fazer o estágio depois, né, num outro momento. Mas o estágio atual tem que ser feito diante da situação de pandemia. A FURG está aceitando, está orientando para que se faça nessa forma emergencial agora. Então, adaptando a como a escola está funcionando no momento, não entendeu? O que tá me inspirando? Ontem eu conheci um fazendeiro pequenininho. Ah, eu não me lembro qual o Mas bar eu da minha entrava escola. lá, Não lembro mesmo. lá na da escola mesmo. fazendinha. João de Oliveira. Entrava lá Hoje foi uma benção. Não é no São João. no computador. Eu acho que só não tenho certeza. João de Oliveira no São João. É São João. Ainda estou por dentro. Eu não sou muito de escola, gente. Até porque eu estava nas escolas de São Lourenço do Sul, né? Lá eu estava dominando as escolas já, mas aqui eu tenho que reaprender. Então tá, Vitor, valeu. Se precisarem de mim, eu vi, vocês me mandaram já os planos de todas as aulas e tá no caminho, viu? Eu não respondi, deixei ali, né? Eu olhei, mas não respondi para não responder com pressa, né? Mas tá no caminho, tá legal. E quanto a isso, não precisa de preocupar de responder agora, porque o plano de aula também está passando pelos professores lá. Então, a gente também está passando pela orientadora da Lívia, que ela está dando esse suporte com a gente também, que está nos ajudando. Então, a gente ainda vai fazer algumas revisões, a gente vai fazer algumas outras coisas. Mas, de acordo com a professora que dá aula de arte já no João de Oliveira, aqui no supervisionando, ela disse que já está tudo tranquilo, que a gente tem que fazer agora é só dar uma melhorada nos próprios planos de aula. Mas são alguns detalhes, assim, aí, se tu quiser a gente pode te mandar depois mais ele finalizado, encaminhado para finalizar, e a gente já consegue avaliar melhor. Ótimo. Então, acho que a Lívia me mandou mensagem ontem, não tenho certeza se foi ela, dizendo que a professora de conteúdo já aprovou, né, e que queria saber se tinha que fazer alguma formalidade comigo. Eu disse que não precisa formalidade nenhuma, né, mesmo nesse circuito mais de confiança, assim, né, tranquilo. Então tá certo. Então tá, brigadão. Algum mais gostaria de fazer o relato? Não faz o guarda, jogar só em conjunto. Não mesmo, é claro. Principalmente, pra tirar a venda do projeto. Mas não é pra te usar, é meu, dá licença. Eu tinha um tempo, eu vou pra Ana, bom dia. Vai falar com a Ana antes? Não, pode ser tu. Eu coloquei ali no chat que eu já conversei com a professora de conteúdo, porque eu tinha a proposta de um artista, e aí ela me indicou então, que eu usasse um artista aqui da cidade, né? Então, assim, eu ia trabalhar com as crianças Augusto Rosa, mas agora o nosso projeto é com licenciados e professores. Então, eu vou trabalhar com a artista de São José do Norte, né? A colega nossa, Júlia Roy, que falou muito do avô, fez o TCC dela sobre os
esqueci o nome do homem, mas Zezé. Um artista autodidata, com pouco conhecimento, pouca instrução. Então, eu vou trazer essa proposta. Então, agora eu estou lendo esse material para ver como é que eu vou montar a forma de aula. Passar para a orientadora do conteúdo. E nós temos a nossa reunião de grupo do projeto dia 29 para alinhavar como é que vai fazer. E aí depois já passo para você esses materiais, né? Conteúdo, né, das aulas. Tá? Eu coloquei ali para a colega Ana, porque eu não sei aonde que eu clicava ali para falar no privado, porque talvez seja ainda possível de incluir no cronograma, porque será um projeto de extensão, né? Então, talvez seja viável para a colega não perder o período do estágio, né, a disciplina. A Ana quer entrar no projeto, é isso? Não, eu coloquei que talvez seja uma possibilidade, né? Ela tem que estar com a Rita e com a Fábio, então, né? Isso, eu coloquei ali, porque cada um fará o seu assunto, né, professora? Elas vamos fazer um alinhamento, né? Alinhamento. Deu tilt aqui. Então é isso, mas eu acho que estamos bem, né, lindos? Deixa eu só dar um recadinho para a Ana aqui, então. A gente pode conversar, Ana. Eu posso te ajudar a achar um espaço onde fazer. Daqui a pouco, que nem o Duque está fazendo lá com o professor, que tenha uma turma, né, onde possa te encaixar. Daqui a pouco a gente pode ver isso. Se outro tenta, então, com a Rita para entrar nesse projeto. Dona Daci quer falar? Não precisa. Não, porque a senhora está sabendo. A única coisa que mudou, o meu é igual a Rosário o dia todo. Esqueci que já tinha falado. Eu faço parte do mesmo grupo da Rosaura e do Robson, né? Então nós estamos na mesma situação, embora cada um tenha o seu particular, né? Sozinho. Mas a minha situação, por exemplo, eu tinha feito os planos de aula, estavam todos prontos para presencial. Eu tenho que adaptar agora para o online, né, para o remoto. E essa semana, que eu não esperava, para mim foi uma novidade. Então, essa semana mudou o meu professor de conteúdo. Então, quem era meu professor de conteúdo achou melhor ser a minha orientadora do TCC. Por quê? Porque eu vou usar o meu estágio, parte do meu estágio, para o TCC. Então, assim, eu não esperava por isso para mim foi uma surpresa. E aí, a minha orientadora não pôde conversar comigo essa semana, ela disse que não tinha horário, porque eu também peguei ela de surpresa. Então, eu só vou conversar com ela sobre o conteúdo semana que vem. Então, assim, vai ficar muito semana que vem, mas eu já tenho umas ideias, né? Só resta colocar em prática. Por exemplo, esse lance aí que o Fábio falou, o Duque, eu achei, assim, uma dica, né? Vou até perguntar depois para ele no privado. Essa questão que ele falou, eu até anotei aqui, ele falou que fez no PowerPoint e depois subiu para o YouTube. Não é isso, Fábio? Aí o YouTube diminuiu o seu tempo. No próprio YouTube você fez isso? Não, é que o vídeo, o YouTube geralmente para quem não tem a conta já assim, ativa com o canal, no meu caso, eu nunca fui um canal assim, no YouTube, os vídeos eles têm 15 minutos no máximo. Aí quando eu subi a aula, tinha 60 minutos quase. Então ele não permitiu, ele carregou, mas ele não ainda mais que eu coloquei ele no, como é que diz ali, não listado, né? Para só quem tiver o link poder visualizar, né? E aí ele não aceitou a publicação. Aí, claro, eu tive que ir lá seguir o passo a passo para poder liberar a minha conta, para ele fazer
ver se a conta realmente era minha, o conteúdo estava relacionado. Aí, feito isso, o vídeo foi liberado imediatamente. E aí, o conteúdo agora eu acho que vai ter problema de subir outros. Foi mais um contratempo. Exato, um contratempo mesmo. Para mim aconteceu a mesma coisa. E eu também estou apavorada, porque eu tinha organizado todo. Oi? É na tua casa que tem obra nos teus vizinhos aí? Pois é, nunca tem. Aqui do lado agora, hoje, acho o fim da picada, a treva. Não é um panelaço, é um maquinaço aí, vou bater máquina. Cara, vocês estão ouvindo o barulho? Tava ouvindo, sim. Muito. É aqui do lado, porque eu moro num quintal compartilhado. No pátio, aí é pátio, aqui é quintal. Eu moro num pátio compartilhado, então... Então, deixa eu só explicar. O que ele estava contando assim, ele fez todo o vídeo grande. Na hora que ele vai... Tu tem uma conta no YouTube, tu tem que ir lá e botar criar. Aí tem um sinalzinho mais lá e tu bota enviar vídeo. Porque aí, estando lá no YouTube, tu deixa ele reservadinho lá, não é uma coisa pública, né? Aí depois tu pode compartilhar o link. Fica mais fácil para tu compartilhar, entendeu? Aí eu também estou fazendo isso, estou gravando minhas aulas, as que eu consigo gravar no meu canal, porque eu tenho, por exemplo, 3 disciplinas de didática geral. Então, eu me dei conta que eu não preciso cada vez gravar tudo de novo. Então, se eu guardo de um semestre para o outro, eu posso ir usando algumas dessas apresentações, né? E aí, isso, como o YouTube está acostumado com videozinhos que não é aula, ele diz, não pode. Mas aí depois ele mesmo te propõe uma revisão da tua conta e acaba aceitando. Mas aí tu tem que ir lendo, fazendo o que eles mandam ali, né? Então, pelo que eu percebi, então, agora eu não imaginei, quer dizer, eu pensei algumas coisas, mas eu não tinha certeza que seria melhor a gente gravar e jogar para o YouTube, entendeu? Então, o Fábio dando essa informação. Uma outra coisa que me aconteceu, eu tinha gravado um outro videozinho, assim, que era um videozinho de um conteúdo extra, mas no vídeo, por exemplo, tinha uma música do Tom Zé. Na hora, o YouTube também reconheceu aquela música e já me perguntou sobre direitos autorais. Mas ela também me deu a opção de ali cancelar o áudio daquele trecho, automaticamente. Então, assim, tem várias coisas que eu não fazia ideia, sabe? E o que você fez? Você cancelou? O vídeo, não subi. Eu preferi cancelar e vou refazer essa parte. Mas o que é curioso, assim, porque uma outra conta que ela já estava lá no vídeo, ele não tinha solicitado isso, assim, então é mais agora, assim, as coisas estão mais com outra dinâmica realmente da virtualidade. Ih, congelou. Então, essas coisas. Congelou dela, ela está dizendo que congelou, né? Mas para mim não congelou. É que eu queria falar ainda, professor. Não, é porque dá contra-luz. Pois é. Que congelou aqui a imagem. Eu vou falar rapidinho, vou desligar. Não dá, Inclusive, depois eu ia falar com a senhora, por exemplo, essa coisa do tempo, para mim, é bem complicado, porque o Fábio, por exemplo, eu achei interessante o que ele fez, ele foi até inteligente, né? Aliás, inteligente todos nós somos, ele sábio. Ele esperou da aula para depois ele montar o plano de aula, pelo que eu entendi, baseado no tempo. Porque uma coisa é a gente botar no papel, outra coisa é a gente ver. Tanto é que ele falou que a aula deu 57 minutos e a prática, na hora dele dar aula, foram 2 horas. Na verdade, assim, sabe, Linda, não essa é uma coisa também que eu acho bem difícil, assim. Na programação ali do plano,
pensar quanto tempo vai ser a aula, assim. É isso aí. O que eu fiz foi assim, o que eu coloquei, na verdade, assim, eu defini os 50 minutos como um tempo base. Isso está definido, 50 minutos tempo base para poder trabalhar a aula. Mesmo que a aula assíncrona tenha ocorrido de dar 2 horas de aula, sabe? Eu vou considerar ainda, para mim, né? Eu estou considerando como se fossem 50 minutos completos. E o restante uma questão extra, assim, porque tem o momento da conversa, tem a troca, tem outras coisas que, eu não sei, não estão, a meu ver, assim, relacionadas ao conteúdo em si, sabe? É mais a dinâmica da aula. Eu acho que em conteúdo rolou isso, assim, os 50 minutos que ali teve o conteúdo passado, sabe? Mas isso é confuso. Isso é confuso pra mim. Eu não sei, eu tô colocando... Deixa eu explicar para vocês. Esse é o desafio do estágio, assim, do aprender realmente a desenvolver uma aula planejada, cumprir o planejamento. Deixa eu explicar para vocês que no concurso para professora ou professor das universidades, dos IFES e coisa e tal, tem um momento que é um momento prático, que tu tem que dar uma aula para a banca. Você quer usar relógio também? Se tu passar do tempo, reprova. Tu tem que saber, tu planeja, vou levar 5 minutos me apresentando, depois eu vou levar 10 minutos introduzindo o tema, depois eu vou levar mais 15 minutos fazendo tal coisa. E tu tem que aprender a fazer isso, entende? Por isso que se planeja. E hoje nós temos uma facilidade, que é dificuldade que se tornou facilidade, que é essa coisa de ensaiar. Eu quando fiz prova para a FURG, na época, eu ensaiei muito, eu gravava a minha aula. Eu já usava esse recurso da... Eu falava comigo mesmo, eu dava aula e gravava. Quanto tempo eu levei? Isso é treino, gente, é treino, igual um treino físico. Quanto tempo eu levei? Falei demais em tal momento, não sei o quê, sabe? Ontem mesmo eu tinha sido convidada para fazer uma fala num grupo que tinha 40 pessoas, coisa que na universidade é mais difícil, né? E eu tinha que fazer uma apresentação. O que eu fiz? Eu fiz a apresentação antes e gravei para ver quanto tempo eu ia levar, porque eu tinha 20 minutos para fazer minha fala. Aí eu gravei e eu levei 25 minutos, tava ali quase no gol, né? Na trave, assim. Então é isso. E é por isso que vocês têm que aprender a fazer esse treino, né? Para ter fôlego, para saber, eu falo demais, gente. Eu falei demais coisas que não precisava. Então eu tenho que... Esse é o exercício. Se vocês forem exercer a profissão de professora, ou mesmo até nas falas, nas palestras, nas coisas, vocês têm que saber se organizar e respeitar os seus tempos, né? Porque senão, por isso que eu te falei negócio de vir com o Marlon, porque às vezes a gente fica muito ansioso e esgota demais no primeiro encontro, as pessoas não voltam no segundo, entende? Então, professora, era em relação a isso que eu queria, um ponto que eu queria chegar, né? Porque, por exemplo, se a gente tem que fazer 10 planos de 10 horas, de 50 minutos, e aí cada aula dessa vai durar 2 horas, senão fica muito cansativo. Hoje em dia, para a nossa realidade. Ontem, por exemplo, eu estava numa aula, eu vou falar rápido, vou lá brigar com o vizinho. Eu estava numa aula de projeto cultural que a garota, deu para perceber nitidamente que ela não tem muita experiência com a questão online. Ela marcou com a gente 2 horas e meia de aula, que eu já achei muita coisa. No final foram 4 horas. Ela passou muito conteúdo. Muito conteúdo. Todos os dias bateu 4 horas de aula. Entende? Eu vou lá falar com o vizinho, porque nem eu tô aguentando. Tchau, gente. Tadinha. Ontem também aconteceu, isso tem acontecido muito. Nesse evento que eu participei, uma das coordenadoras também, o vizinho estava fazendo obra, gente. Imagina. E é uma coisa que tu não pode prever, porque tu não sabe o planejamento do teu vizinho, né? Triste. Fala, Rosaura.
Professor, a senhora comentou da prova dos concursos, né? Como eu trabalhei muito tempo na secretaria da Vila, vários candidatos, eles foram reprovados justamente ou por passar fora do tempo, tem uma tolerânciazinha, né? Mas aí é descontado depois lá no quadro deles, né? Nas notas. Mas assim, tu passar do tempo, não acelerar a tua aula e sobrar muito tempo, tu fugir do assunto. E eu peguei isso para minha experiência, para apresentar trabalhos. Então, eu fazia, eu montava meu PowerPoint e ficava lendo. E as palavras que eu engasgava, eu trocava. Então, isso é um recurso que às vezes a gente não se dá conta, porque tu coloca no papel, tu quer mais didático, né? Palavras mais rebuscadas, e às vezes a gente cai nesse erro. Então, o falar mais simples, engasgou, troca aquela palavra, porque é batata. Tu vai apresentar e vai engasgar. Era só isso. E às vezes a pessoa é super boa, é um baita profissional que a gente sabe que vai ser bom para aquela instituição, que coisa e tal, e na hora H a pessoa não tem aquele encantamento, e aí é horrível, né, gente? A prova didática de concurso é para matar. E que assim, o mais triste eram candidatos que já tinham experiência em cursos de pré-vestibulares, professores de município, né? Professores em outras escolas, quer dizer que eles tinham experiência, mas o danado do nervosismo arrebenta as pessoas. E outra coisa, a técnica, por isso que eu insisto com vocês, quando a gente não tem aquele dom, né, a gente não precisa ter dom, a gente tem que ter técnica. Então, essa técnica de planejar, pensar, a gente fazer isso como aproveitar agora no curso, né, que vocês têm de aprender a fazer isso, porque vocês podem precisar disso mais tarde, entende? Aí não chegar lá, não aprendi nada no meu estágio, agora eu estou aqui quebrando cabeça, não passo do concurso, entendeu? Então é isso, a técnica, o ensaio é importante. Eu juro que eu demorei para me dobrar a questão do ensaio, porque eu tinha horror de ensaiar. Eu achava, que bobagem ficar ensaiando. Mas eu só consegui vencer os meus limites quando eu comecei a ensaiar. Comecei a fazer antes aquela atividade e aí ver meus próprios defeitos, ver o que eu estava fazendo errado, né? Porque os concursos são complicados, porque, por exemplo, eu tive curso de pedagogia, mas eu não, depois fiz educação ambiental no mestrado, no doutorado e tal, então eu tinha um outro objeto de estudo, de pesquisa, que não era escola, que não era educação, não era didática. Aí, na hora que tu vai fazer o concurso, tem que ser para didática. E aí tem inúmeros pontos que podem cair. E na hora pode cair um ponto que tu não sabe nada, porque é muito aberto, que nem das artes. Daqui a pouco pode cair uma coisa lá que você não tem contato. Uma vez eu fui fazer em Jaguarão, fiquei, cara, porque assim, nas provas escritas, que são temas mais gerais, eu ficava com uma baita nota, ficava bem, assim. Na hora H de fazer a aula, às vezes eu quebrava a cara. Por quê? Caiu sobre planejamento. Eu disse, gente, o que eu vou falar sobre planejamento? O ponto é sorteado, entende? Tu não sabe o ponto, tu vai saber nas vésperas. E aí tu tem que... E eu não tinha nenhum preparo anterior, eu não sabia nem quem eram os autores que falavam de planejamento. Aí eu fiz uma aula lá que não deu. Porque, claro, eu não sabia nem quem eram os autores que a banca queria que falasse, entendeu? Porque eu acho planejamento um tema ridículo, assim, para fazer uma aula sobre planejamento. Eu fiz uma coisa assim, do senso comum, né? Planejamento, educacional, blá, 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 enche linguiça, só que não deu certo. Professora, deixa eu só perguntar uma coisa baseada naquilo que eu estava falando. Por exemplo, a senhora vai considerar cada aula 50 minutos. Essa aula planejada do Duque,
que deu 2 horas. O que a senhora vai considerar? Duas aulas ou uma aula? Assim, ó, quando a pessoa planeja, ela vai dizer qual é o tema que ela vai abordar, qual atividades ela vai fazer e quantos períodos de aula vai ocupar aquela aula dele. A aula de vocês, assim, a aula 1, ela vai ocupar 2 períodos de 50 minutos ou vai ocupar um período de 50 minutos? Então, de acordo com o planejamento, sim, eu vou considerar o quanto ele me disser ali que durou. Claro que, como ele falou, ele vai daqui a pouco considerar, não sei o que o Duque está pensando, mas talvez vai considerar 2 períodos de 50 minutos e o restante ficou como extra, que ele mesmo falou que foi a conversa, que foi a diálogo, coisa e tal, sabe? Assim? Fala. Entendi. Fala aí, te defende. Porque uma coisa, porque eu acho que é bem isso, assim, concurso, a coisa é rígida. Estágio é experimentação da nossa futura prática. Então, eu acho que, assim, por exemplo, a primeira aula, do qual planejei 50 minutos, a segunda também está planejado 50 minutos. E aí tem 2 distinções da relação. Uma aula assíncrona, a pessoa recebe o conteúdo e você dá aula para ninguém. Dá aula para você mesmo, entendeu? Você está falando ali. Todo mundo, para muitos, né? Não, exato, mas assim, exatamente esse é o ponto, assim, mas você está dando ela, no primeiro momento, para você mesmo, é você, a tela e a sua imagem que está ali aparecendo. Você está conversando, eu converso comigo mesmo, assim. Tanto é que eu até me dispus, assim, depois a botar, enfim, outras coisas. Mas na questão da aula presencial, da aula síncrona, foi muito interessante isso, perceber que é muito fácil estender o tempo, sabe? Porque você tem uma relação direta com o aluno, é como pensar numa sala de aula, assim, já aconteceu inúmeras vezes, a gente está lá fazendo aquela aula, ela está interessante, o professor fala assim, ele também percebe que há um interesse, se ambos percebem, ambos têm interesse, a aula começa a render. Quantas gente acabou passando às vezes horário de aula, porque estava interessante, eu ficava aula às vezes com o Michael Chapman, acabava a aula dele, ele estava lá ainda sugando do cara, querendo saber mais, e todo mundo já tinha ido embora, entendeu? Mas é isso, assim, quando você percebe que há um aluno e você tem um interesse, a coisa vem. Então, foi muito disso, sabe? Qual é o aprendizado teu? Quando tu for fazer aula síncrona, tu já sabe que vai ter um tempinho. 2 períodos para aquela aula, pelo menos 2, se não, entendeu? Pode ser 3, 5 minutos. E aí tu já coloca no teu planejamento o espaço para o debate. Ou então tu coloca assim, a tua metodologia vai colocar, vai ser uma exposição dialogada, que é onde eu falo e eu escuto, eu falo, eu escuto, nem eu com vocês. Entende? O aprendizado é esse. Agora, por exemplo, eu tenho experiência com vocês, que são ótimos, né? Que eu posso dialogar, assim. Aí eu vou dar aula, esse semestre eu fui dar aula tanto na química quanto no português. As pessoas não falam comigo, elas não querem falar, elas ficam só no bate-papo. Português? Meu, gente, é horrível. Então, assim, é muito diferente. Eu não tenho como fazer exposição dialogada, eu faço só exposição, que eu tenho horror, não, né? Eu não gosto de fazer palestra, nunca gostei, assim, não é da minha pessoa. Agora estou até aprendendo, né? Aí eu senti assim, não adianta também eu ir para uma aula dessas e ficar lá. Ai, falem, por favor, vocês não querem falar? Abre a câmera. Não, eles não querem, não querem. Pronto, eu chego lá e sento-lhe a ripa. Já vi, porque senão, assim, se a pessoa está lá fazendo outra coisa, está trabalhando, está escutando a aula, é importante também que eu tenha dinamicidade, né? Que eu tenha uma voz bem engajada. Potente. Aí eu chego lá e fico falando do conteúdo. É contra os meus princípios? É. Mas o que adianta? Eu vou ficar chorando na beira da estrada, que me dizia o Erasmo Carlos. Se eu me sentar e vou ficar, ai, falem, vocês não vão falar.
não sei o que, eu fico imaginando quem está do outro lado, que chatice deve ser, né? Ficar a pessoa ali choramingando. Você sabe uma coisa que eu fiz aqui, que eu acho que vale a pena também brincar com isso antes da aula? Quando existe o recurso para o Meeting, e a gente às vezes tem mais de uma conta do Google, antes da aula o que eu fiz também foi isso, assim, eu entrei com 2 contas minhas pessoais, uma pelo computador e outra pelo celular, e eu fiquei éramos em 3, a aula gravada, eu do computador e o meu eu do celular, assim. E eu fiquei super interessado de fazer isso, de gravar também em cima da própria aula, para fazer uma performance da interação do meu eu aluno com o meu eu professor. Assim. A Daiane, ela pode falar pra gente sobre isso, porque ela faz isso. É um sufoco. Às vezes vários estados para ela ali, microfonia. Eu já tentei fazer de ficar porque no MConf não é assim, no MConf a gente tem uma ideia geral. Mas no Meeting é muito chato, então tu não sabe como é que tu tá aparecendo lá pro outro. Né? Aí eu fazia, mas aí quando tu liga o telefone celular, às vezes dá um conflito de alto-falante ali com... O negócio é cortar o microfone no primeiro momento, e aí deixa apenas um microfone aberto, né? Uhum. Aí ele, para mim, pelo menos, assim, e claro, a distância, né? Trabalhar com um distanciamento de 1,5 metro, pelo menos, assim, de uma câmera, de um aparelho para o outro. Aí funcionou bem, assim, e foi super divertido, assim, porque, imagina, né? Você é múltiplo, de repente, dentro de um ambiente, é bem legal, assim, para experimentar. Foi bom. Então, olha, para resumir, eu já estou me calçando, o meu equipamento de YouTube está chegando. É bom ter, comprar aqueles tripézinhos, tal, fazer, fazer o ring light, poder se mexer, é isso. Isso aí. Agora, uma coisa que eu acho que assim, o Vitor, né, você foi visionário lá no início, lá nas aulas ainda, né? Porque essa questão da rede social, eu lembro nas aulas ao estágio 1, o Vitor trazendo já essa proposta de trabalhar com a virtualidade, assim. E naquela ocasião a gente até falava assim, nossa, né? Que distanciamento, de repente agora é o mais próximo de tudo isso, né? Não, ele falou... Essa percepção também, sabe? Eu acho que é legal. Depois, nós mesmos aqui, para quem tem mais dinâmica dos recursos, se organizem aí para poder fazer um mini cursinho, assim, passar para nós colegas, sabe? Porque às vezes isso é tão legal, assim, que eu falo assim, né? Eu que já não sou tão jovenzinho assim, né? E às vezes o recurso tecnológico é tão distante, para quem está mais dinâmico a isso, poxa, ajuda muito, assim, sabe? Então, usar o WhatsApp, por exemplo, eu sou muito tosco com o WhatsApp. Para você que tem um recurso assim mais dinâmico, depois, sei lá, organiza aí de repente algumas dicas, sugestões pra gente. Ainda mais, já era o profeta desse negócio, cara. É engraçado falar isso. Pode falar, Linda. Desculpa, Vitor. Eu ia falar que você falou, lembra, na disciplina da Rita? Sim. A tua proposta do estágio, não era essa? Do TCC e do estágio também ia ser. Mas é engraçado que eu estava conversando esses dias e eu tinha planos de aula já criado para trabalhar com eles usando a internet e o Instagram, né? Como uma plataforma de criação, assim, para eles poderem criar, postarem ali, usar até a própria rede social. Só que é muito engraçado porque eu não contava com a pandemia, então eu precisava desse contato. Porque ao mesmo tempo que tu usar essa linguagem deles, e hoje em dia eles estão... Muita gente está muito mais familiarizada com a internet, ao mesmo tempo que é bom, tem muita problemática também, né? Só que eu já contava com esse contato, eu ia poder conversar com eles, que o Instagram, na verdade, ele ia ser só uma ferramenta pra gente usar nas salas de aula, né? Eu queria ter esse contato, não contava com a pandemia, assim, então os planos de aula ficaram meio que só para adaptar, assim.
Então foi mesmo, tipo, já pensando nessa questão, fiquei muito chocado, assim, porque eu vejo muita coisa que acaba atrapalhando a gente também, né? Eu mesmo sinto muita falta do contato, assim, com as pessoas, de conversar, de aprender junto com elas, né? Agora mesmo eu tô fazendo tava fazendo Libras 2 e eu sinto muita falta do contato, porque eu lembro, assim, de estar nas aulas, quando eu não entendia alguma coisa, conversava com a Lívia, conversava com outro colega, então eu já conseguia aprender, aí eu tinha que trancar a disciplina, né? Porque pra mim é muito mais difícil aprender, então eu preciso muito desse contato. Então, por mais que eu já tenha pensado sobre trabalhar com o Instagram, trabalhar com as redes sociais com eles, eu contava com a falta de contato, né? Então, eu acredito que isso seja uma dificuldade que a gente vai encontrando bem, né? Não sei. Eu acredito que essa ideia de fazer alguns mini tutoriais, porque eu faço direto com a minha tia, que ela não consegue entender muita coisa do WhatsApp, ela não consegue entender muita coisa do Facebook, eu fico com ela do lado, pode fazer muita diferença, né? Mas vamos ver como é que vão ser as coisas. O tutorial de como subir vídeo para o YouTube, tem uma bolsista da biologia que fez, mandou. Eu posso mandar para vocês, se alguém se interessar. Eu não sei se a Dadá já não fez isso. Eu posso fazer também. Eu Deixa eu dar outro. O que acontece? Eu dou umas aulas também, né? E o meu projeto ia fazer isso, no caso. Só que o equipamento mesmo agora tá dando microfonia, né? Mas eu tô testando outro hoje. Mas eventualmente, assim, o que acontece nessas aulas é isso, né? É uma máquina. A gente passa todo o teste, né? Todo o teste, tudo assim. Semana passada mesmo, mas a internet deu problema. Então a conexão já não estava aceitando. Então, eu posso fazer esse tutorial, mas o que eu noto dessas aulas é que a gente tem que manter a calma, né? Porque a gente faço às vezes, eu entro de 3 máquinas e pode acontecer uma oscilação na rede, não é minha culpa, entendeu? E isso a gente tem que manter e se perdoar, porque o que eu mais aprendi nesse processo todo é isso. Porque tu faz tudinho, tu testa, né? E aí tu não conta que a rede, no caso, vai acontecer isso. Então, o que eu tenho feito é assim, sabe? Eu planejo, esse planejamento é importante, essa técnica é importante, a que a gente estudou, né, é primordial, como eu fiz bacharel também, mas a gente conta, infelizmente, com o sistema, né? E aí, ontem mesmo, eu tava apavorada pra hoje, no caso, porque simplesmente a oi saiu. Eu tava 2 dias, eles estavam em manutenção. Eu já vi sair. A última aula que eu não conseguia mais entrar, ele não aceitava, dizia assim, essa sala não existe, entendeu? E ali não entrava mais, eu tava achando a internet também estranha, assim. Tá. Aí eu passei 2 dias sem internet, sem telefone, sem internet. E só quando o meu 3G não ia dar conta de 3 máquinas, né? 4G. Mas assim, acontece muito isso. Infelizmente, falando que é o mais assim, ó. E quando é gravado, eu vou gravar essa aula, ela vai subir, né? Ela vai subir. Porém, essas nossas aulas mesmo, a melhor forma que eu tava achando, já toquei hoje o modo, né? Era gravar online, que eu achava a qualidade excelente, né? Mas como deu problema na aula anterior, hoje eu tô gravando do meu tablet, né? Então, mudei para ver se a coisa vai acontecer melhor. Então, a gente tem que estar sempre se permitindo, entendeu? O que eu mais aprendo de todo esse processo é que hoje deu certo isso, mas vai acontecer um dia que vai bloquear o teu computador, o cookie do teu próprio PC. Então, eu tenho que estar sempre chamando alguém. Ele tem um gasto, eu tenho os tripés, tenho 2 tripés, assim, mas sempre acontece, e na hora aconteceu, show, tu faz novamente, ensaia novamente, e tudo bem, tenta novamente, é o que eu sempre faço. E aí eu vou fazendo o quê? Tudo que acontece, eu baixo navegadores diferentes. Então eu uso o Google, né, o
do Google, Chrome, uso Mozilla, agora baixei outro, decorei o nome. Tenho que estar sempre fazendo isso, entendeu? É o que eu mais aprendi desse processo, assim. E eu posso fazer historial, assim. Me diz uma coisa, como é que tu grava do tablet? Com qual é a gravação de tela? É um OBS? É o quê? Eu faço a Power Hack. Só que hoje mesmo, o que aconteceu? Tá dando problema, não tá acessando a sua sala pelo meu PC. Então, o que eu fiz? Eu já tinha feito os testes, né? Tinha feito certinho. Mas hoje, por lá pelo PC não deu. Aí eu entrei pelo meu tablet, pelo Power, que eu baixei um aplicativo. É o mesmo Power, só que não é online. Então eu tenho que ter duas opções, entendeu? Eu tenho que ter, no mínimo, duas opções. Tá, olha só, gente, eu queria mudar um pouco a temática agora. Eu queria mostrar, já começar a encontrar vocês, ó, de uns que nem estão executando, mas eu queria mostrar para vocês um exemplo de relatório de estágio, porque eu já estou lá na frente, né? E para vocês irem pensando já como é que isso acontece. Aí eu pensei de mostrar esse relatório de estágio, como é que ele foi elaborado, a gente falar um pouquinho, aí depois a gente encerra. Pode ser? Eu vou compartilhar minha tela inteira, porque eu não sei como fazer de outra forma. Só me confirme aí se está aparecendo. Ok, tá aparecendo. Tá. Então esse aqui foi em 2017. Foi no curso de licenciatura em Educação do Campo, uma estudante que já se formou. Aí tem a folha de rosto, né, como qualquer outro, relatório de estágio supervisionado, obrigatório, nome, matrícula, tudo como um trabalho formal, assim, né? Aí tem a outra folha dizendo, ó, relatório de estágio supervisionado na disciplina tal, conclusão do curso, bem formal, assim, né? Aí de novo vem aí o nome da pessoa, o local do estágio, assim, foi na Escola Família Agrícola, FASU, Pelotas, no interior de Pelotas, Canguçu, na verdade. Aí quem foi o professor orientador da instituição de ensino, que é a FURG, né? Aí fui eu, o professor de conteúdo, aí vai o nome aqui dos dois, e quem é a supervisora da escola concedente, também vai o nome da professora ou do professor. Aí vem o sumário com introdução, objetivo geral, específico, apresentação da instituição, atividades desenvolvidas, descrição geral, cronograma de atividades, como é que foi a orientação e supervisão, as dificuldades encontradas e a avaliação geral. Considerações finais, bibliografia e anexos. Nos anexos vai cada dia da aula de vocês. Então, como eu falei já outras vezes, façam um diário das suas aulas, onde vocês anotam nuances assim que vocês perceberam, tipo coisas relacionadas ao tempo, coisa relacionada à reação dos alunos. Que nem eu estava relatando para vocês que os alunos, diferente do outro semestre, hoje os alunos, a maioria não quer abrir a câmera, não quer dialogar com voz, quer dialogar só através de escrita. Então, essas coisas elas têm que ser registradas, né? Então, é bom vocês anotarem quando acontece, porque depois lá no relatório, senão vocês não vão se lembrar. E aí vocês vão fazer um relatório muito genérico, sem trazer as experiências reais de vocês, né? Então, começaria com uma introdução dizendo do que trata o documento. É muito importante sempre vocês começarem, e assim no ano de ensino também, vocês
alguns que eu já corrigi, eu sempre digo. Este plano de ensino trata de um conjunto de aulas por conta do estágio, Então, esse aqui não é diferente, ó, introdução. O presente estágio foi realizado na Escola Família Agrícola, no curso tal. Essa escola é situada no Centro de Treinamento de Agricultores, CETAC, em Canguçu. A escola trabalha em alternância, onde os alunos ficam uma semana na escola, uma semana nas suas propriedades. Aí ela cita um autor que fala sobre isso, e é importante vocês entenderem que um relatório de estágio na academia, ele tem que ter um viés científico, então vocês têm que falar sobre isso, citar os autores que vocês costumam trabalhar, seja do ponto de vista da educação, seja do ponto de vista da arte, entendeu? Aí ela faz a citação, depois ela comenta, ó, visando atender aos pilares de formação integral, ela está ainda fazendo introdução aqui, né? Aí as atividades foram desenvolvidas no turno da manhã, com aulas dialogadas, visando a participação dos alunos no processo de construção do conhecimento. Baseado em uma metodologia onde o aluno se torna parte fundamental deste aprendizado. Aí citou de novo um autor. Aí ela vem e também cita outra autora que é da área da educação do campo. Ó, de acordo com Molina, 2009, página tal, a educação... Aí, olha que se estende aqui, né, o texto. Aí ela cita o Gadotti, que é o cara da educação e tal. Aí acabou a introdução, tá? Aí entra no quesito objetivo. Começa com o objetivo geral. Proporcionar aos alunos um processo pedagógico de construção do conhecimento em ciências agrárias, no qual possam desenvolver suas capacidades e habilidades vinculadas com as suas realidades de ser e estar no campo. E uma aproximação pedagógica com as atividades desenvolvidas diariamente em suas propriedades. Esse era o objetivo geral. Os específicos. Aí, esse específico é do relatório. Então, e da atividade. Desenvolver um plano de aula, problematizando o conteúdo, utilizar a metodologia criativa com originalidade, promover conexão teórica e prática dos conteúdos vinculados às pesquisas do campo, manter uma postura pedagógica na escola e participar das atividades acadêmicas do estágio. Aí ela vem e apresenta... O agir com apropriação. O agir com apropriação? Aí ela apresenta a instituição, entendeu? Aí tem que contar que instituição é essa. No teu caso, tu conta sobre o curso de educação do campo. Tu pode pegar informações no site, pode pegar informações com o Marlon, pode pegar comigo. Aí tu apresenta, em vez de apresentar a instituição, neste caso aqui é uma escola, tu apresenta o curso. Fala o máximo que puder do curso em que tu faz o teu estágio. Pode apresentar o curso, a disciplina. Falar sobre, para quem não sabe, entende? Quem não sabe vai ter que ter informação. A justificativa aqui também. Na justificativa você pode justificar, vai justificar por que fez neste curso. Ele pode falar da pandemia, pode falar que tinha uma afinidade com aquela disciplina. Tu pode justificar realmente, tá? Justificar apresentar os motivos, né? Aqui ela fez um negócio bem grande, né? Essa aluna aqui era top, vou dizer para vocês, né? Eu tive um presentão com essa aluna aqui. Aí, as atividades desenvolvidas no estágio, aí a descrição geral. Durante o estágio foram realizadas atividades na disciplina de ciências agrárias voltadas para a concretização dos saberes dos alunos utilizando aulas teóricas e práticas. E aí ela cita alguém que valida essa ideia dela, né? E aí ela vai contando. Com isso foi trabalhado questões
de relações entre professores e alunos, na construção de uma educação voltada para a prática do saber fazer, propostas pedagógicas que vão para além da sala de aula, que trabalham com a transformação pessoal e profissional dos alunos, que sigam a proposta de sucessão e preservação das e dos jovens no campo. Aí ela vai discorrendo sobre o assunto, trazendo alguns autores. Aí, nesse momento, eu acho que vocês têm que ser os educadores da arte, né? Vocês têm que falar sobre a importância da arte, né, na formação intelectual dos estudantes, dos futuros professores. Aí ela mostrou o cronograma de atividade que já estava lá no plano de ensino, né? Aí fala como é que foi a orientação e supervisão, que se deu através de encontros presenciais na universidade, no campus de São Lourenço do Sul. Essa menina morava em Pelotas. Aí ela ia para São Lourenço para ter aula. Então ela ia, às vezes, só para encontrar, para a gente fazer a assessoria toda, né? Nesses encontros, dialogamos sobre a prática pedagógica, tivemos orientação quanto aos planos de aula, refletimos sobre a prática de cada licenciando na docência, metodologias de ensino de aprendizagem, leituras, orientação do planejamento diário, dificuldades encontradas. Aí pode falar, né, das dificuldades do contato, isso que o Vitor estava falando agora, né, da falta de contato presencial, da questão da pandemia, da pressão que é a pandemia, né, no psicológico de todos nós. Eu não sei se tem um sinalzinho aqui que eu não sei o que significa, não sei se alguém caiu. Aí tem a avaliação geral do estágio, que a pessoa fala sobre a sua experiência, né? E as considerações finais. Quando a gente pensa, e aí a bibliografia, quando a gente pensa que vai terminar, ainda tem mais uma coisa, né? Muito engraçado. Parece que Não é nada engraçado, eu vou te falar que é algo desesperador, porque assim, a gente está há 2 meses, não sei quanto a todos os demais colegas, mas minha intenção era realmente finalizar o curso agora, já no mês de abril, que é o que eu tenho para fazer. E eu vejo cada dia mais, assim, realmente aquilo que, sei lá, socialmente a gente luta, sabe? Essa desburocratização das coisas. Para mim, o estágio não envolveria de novo, um TCC. Porque praticamente isso é uma escrita TCC, cara, com estágio. Eu vou falar bem a verdade, assim, professora. Para mim, o meu relatório seria o resultado do que eu concluí com os alunos. Se a gente chegar no final desse processo e cada um fizer o seu ato performance com sua máscara, é o meu estágio completo. Tá aí a prova de que aquilo que eu, como professor, consegui conquistar com eles. A arte é tão subjetiva, a subjetividade é tão necessária de ser trabalhada, a gente, como professores, é tão provocado a ser sensível, a ser algo provocante, que, sinceramente, escrever algo tão burocrático, para mim, não condiz com o resultado de uma aula. Eu não sei, assim, eu fico aflito, sabe? Estou expressando aqui realmente isso, assim. A minha aflição frente a essa necessidade emergente de fazer uma coisa dentro de uma sala de aula que é sensibilizar o aluno na arte. Como professor de arte, eu entendo que cientificamente a necessidade sobre isso traz desse relatório tão denso, sabe? A gente pode dar o tom que a gente quiser no relatório, mas a questão, eu mostrei um relatório Power, e essa menina fez também TCC, além desse relatório. Mas a questão é assim... Mas eu digo, em quanto tempo ela fez isso, né? Quanto tempo ela teve para fazer isso? Em questão de semestre, sabe? Ela teve 6 meses para fazer isso, sabe? E, é claro, a gente teve todo o curso para fazer isso. Só que, nesse momento, assim, eu não estou dizendo assim que eu queria ver esse relatório Power. Qual seria o relatório mediano, por exemplo? O relatório bonzinho. Tem um relatório nesse perfil também? Porque, assim, tipo, eu acho que nesse momento eu não quero ter um ótimo, não. Respira. Respira fundo, vamos respirar fundo. A questão é a gente aprender a
escrever sobre nossas experiências. O que eu quero de vocês, que vocês escrevam sobre a experiência de vocês. E vocês não podem... O que eu estou pedindo? Façam um diário. Vocês possam... a coisa de escrever cada dia como que se sentiram diante daquela experiência ali. E vocês trabalham com autores. Por exemplo, para mim é muito importante, que nem o Fábio botou ali no planejamento dele, o negócio da ecosofia, né? Ecosofia. E eu ainda disse, ó, se tu for citar esse termo, tu tem que dizer de onde ele saiu, porque tem um professor até que eu acho muito legal, que é engraçado, nas bancas ele diz assim, não, se chamou a entidade, tem que girar. Porque assim, se tu citou, tem que dizer onde saiu, né? Porque a gente não está inventando a roda. Então, eu acho assim, vocês podem fazer os relatórios e devem fazer com a criatividade de vocês, de estudantes das artes, de uma forma legal, bonita, estética, da forma como vocês compreendem. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que quem for ler daqui a um tempo, e outra coisa assim, ó, nós tivemos a visita do MEC, por exemplo, para avaliar aquele curso lá que eu estava. O que o MEC pegou para olhar? Os relatórios de estágio. E não é burocratização, é registro, é história. Daqui a tempo, alguém vai querer saber como é que era o estágio na época da pandemia. E aí a gente tem a obrigação de chegar e registrar minimamente do nosso jeito. Não precisa ser burocrático. Ali é um roteiro que às vezes ajuda a orientar o nosso pensamento, porque ele vai perguntando, tá, qual era o objetivo geral, qual era o específico, quais eram as tuas considerações finais, como é que era o lugar onde tu fez o estágio. Então ele é um roteiro que na verdade não é para ser burocrático, ele é para ajudar a pessoa a ir organizando, mas não quer dizer que a pessoa não tenha... Fala, Linda, o que é que está se mostrando? Eu tô querendo dizer, isso aqui, professora, sabe o que é? Vê se dá para vocês verem. Isso aqui... Ai, caraca, peraí, deixa eu ver. Não tá bem, tem que botar mais pro meio. Sim, isso aqui é meu livro de artista. Aqui está discriminado todos os trabalhos, é tudo com escrita. Entendeu? Então, a arte é de maneira diferente, professora. O curso das artes é de maneira diferente. A gente escreve, só que a gente não escreve com essa obrigatoriedade de ter um padrão rígido. Você está entendendo? É diferente. No entanto, esse meu livro aqui, o meu livro de artista, passou pelo UFRJ, pela Escola de Belas Artes. Está aqui o desenvolvimento todo da Belas Artes e o que o meu professor colocou. O visto do professor, não sei se dá para vocês verem. Está dando para ver? Está dando para ver? Então, não dá. Peraí. Eu estou querendo dizer que a arte é diferente. Qual foi o curso dessa menina que a senhora apresentou esse estágio aí? Aqui, ó. Vê se dá para ver. Ó, tá vendo? Isso aqui foi o desenvolvimento de um trabalho que eu fiz e depois aqui nessa parte de cá, peraí. Ih, caraca, peraí. Nessa outra parte. Tá aqui. Aqui, ó, o visto do professor. Isso aqui foi um desenvolvimento da flor de lótus que eu fiz no desenho e depois na pintura, baseado no trabalho da Tomi Otaki. Mas isso aí é um bacharelado, né? Não, senhora, isso aqui, sim, é do bacharel de pintura. Mas até mesmo na licenciatura, os professores, por exemplo, Sheckman, a gente fazia relatório, só que era de maneira diferente. Então entendeu? Como é que seria o relatório de vocês? Porque, na verdade, nós estamos num curso de licenciatura com professores. Eu tenho curiosidade de saber como é que foi a entrada da Fabiane Pianovski na universidade, o que ela teve que fazer para entrar como professora, o que a Rita Batarrache teve que fazer para entrar como professora, o que a Roseli teve que fazer. Eu tenho a obrigação de mostrar para
vocês as técnicas da licenciatura. Como é que a gente consegue entrar neste mundo, né? Diferente de uma exposição artística, diferente de um trabalho artístico. A arte de ensinar, ela tem as suas regras, mas não é, a ideia não é sobrecarregar vocês. Eu mostrei um relatório. Na verdade, esse relatório ele era exigido pela própria praia, a gente tinha tinha esse modelo, né? E por isso que muitas pessoas fizeram seus TCCs, algumas estudantes fizeram validando um pouco esse relatório de estágio. No da educação do campo, a gente fazia essa discussão que algumas licenciaturas não exigiam, tipo a pedagogia, não exige TCC, exige só o relatório de estágio. Power, assim, né? Ou maior que esse, inclusive, mais exigido, né? Mas o que eu quero de vocês? É que vocês contem a experiência de vocês enquanto dar aula na situação de pandemia, dar aula daquele conteúdo, tragam algum dos autores, porque até para mim é aprendizado. No momento que eu for de novo dar outra aula para outra turma, eu vou ver como é que vocês fizeram e também ver os autores que vocês utilizam. E eu vou visitar esses autores para me inteirar mais. Tal. Eu sou aberta a novas propostas, mas não pode ser... Tem que ser uma coisa aceitável na academia, entende? Então, eu estou provocando um pouquinho isso, sabe? Porque eu pensei justamente sobre esse novo momento, né? Quando você fala para a gente assim, que está todo mundo enfrentando a dificuldade frente à questão pandêmica, assim, para mim, por exemplo, se o audiovisual, né? Ele agora está sendo aceito. Mas sabe que uma coisa interessante na universidade é que no repositório nós não temos um aceite, por exemplo, às vezes do material audiovisual, como um material realmente assim, que é um documento. Porque, por exemplo, eu só falo assim, o aliviar a escrita, por exemplo, é uma necessidade para mim. Porque se eu fizer um material audiovisual, por exemplo, falando aqui para você sobre, gente, esse aqui é o relatório do meu estágio. É esse material documental do que eu tenho lido. Só, eu tenho lido esse autor e eu gostaria de agora, no meu relatório, colher um trecho dele, daquilo que eu quero. Praticamente é isso, assim. Talvez a forma de fazer esse relatório, por exemplo, como um diário de bordo. Eu escrevo, realmente, o que eu fiz, o que eu vivenciei. E esse material, realmente, talvez a própria fotografia dele, sabe? Como uma exposição de um relatório, para mim, eu acho que seria justificável, sem a necessidade disso, de novo, voltar para o documento escrito, sabe? Apenas essa questão assim de dispositivo. Você não é aprender, mas vocês têm que exercitar o pensar sobre aquilo que está fazendo, pensar e registrar como se fosse assim, por que eu escolhi este lugar? E tem que descrever, que é uma dificuldade que às vezes as pessoas têm. Eu não sei se a questão da literatura, né? Tu vai ler um livro, né, do Humberto Eco. Ele vai fazer uma descrição maravilhosa da coisa toda. E é isso, a gente tem que descrever, a gente tem que dizer aonde foi o nosso estágio, que é para o leitor poder entender a situação. Senão, não, é que eu acho que atualmente... As pessoas fizeram aula gravada, mas como assim, né? Não, porque eu acho que atualmente o dispositivo audiovisual, ele é muito mais procurado pelas pessoas do que a leitura. Eu acho que esse relatório vai ficar muito mais engavetado. Assim, a verdade é essa, eu vou fazer para mim, para você e para mais 3 pessoas de uma banda. E vai ficar engavetado. Ninguém mais vai ler. Eu acho que o material de um relatório documentado, eu só questiono se de repente você pode ir para instâncias e falar assim, gente, pode aceitar um relatório audiovisual, sabe? Isso, porque de repente meu relato trazendo exatamente isso, assim, o texto, o que eu aprendi, vivenciei nessa primeira aula, por exemplo, hoje eu vou gravar o que eu fiz nessas 2 aulas. Olha, a aula passada foi muito interessante, porque o primeiro momento foi essa experimentação.
E é claro, assim, a oralidade foi de onde surgiu a nossa forma de pensar. Eu acho que, de repente, manter a oralidade... Mas não é possível. O relatório vai ter que ser escrito. Professora, mas... Tem que manter essa estética mesmo ali, padronizadinha. É uma regra do curso. Não, tudo bem, é só falo mesmo por uma... Tem que registrar a escrita, tem que escrever sobre, porque nós estamos num curso de licenciatura de terceiro grau e nós precisamos, né, escrever. Né? A gente já... Como é que tu entrou no vestibular? Foi numa coisa oral? Não foi, né? No Enem, sei lá. Teve a redação, é uma escrita, nós precisamos escrever, né? O curso de artes ainda tu não sei, acho que não tem nem mais aquela coisa de aptidão que antigamente tinha, né? Não. Eu me lembro quando a Ju fez, tinha que passar por um teste de aptidão, e para mim, então, deveria ser só aquele teste, né? Sim. Professor, estou entendendo. Mas está claro. Pode falar, gente, depois eu falo. Ai, desculpa. Oi, Luiz, um beijo para você. Não tive até aqui agora também. Eu vi, achei ótimo. Eu falei, caraca, a Luiz entrou. Bom, professora, mas eu entendi o que o Fábio quis dizer. Sabe o que ele quis dizer? Nesse momento pandêmico que nós estamos passando, também não é comum um estágio dessa maneira. Se não é comum um estágio dessa maneira, a maneira como a gente vai abordar a nossa experiência nesse estágio também não pode ser da mesma maneira que foi anteriormente. Porque anteriormente não era uma pandemia. Senão a gente não estaria fazendo esse estágio dessa forma. Eu acho até que o nosso que relatório deveria ser conjunto. Todo mundo montar um canal no YouTube e aí a gente fazer uma coisa disso. Assim, ó, oi, gente, hoje aconteceu isso vai nos autoajudar de uma certa maneira. E é o grande relatório. O relatório de 2022 foi. Aí o canal, quem quiser ver, veja. Entendeu? Porque isso vai marcar, professora, vai marcar uma época. Isso vai marcar uma época. Isso vai ficar para a posteridade. Não impede. Também tem a questão. Eu queria pegar um. Fala aí, Lúcio. Fala. Não, e também tem a questão, eu achei muito massa quando a Linda e o Duque traz essa questão, porque a gente, nas artes visuais, por mais que nós somos licenciatura também, a forma na qual a gente estrutura a nossa pesquisa de TCC também tem uma licença poética, a gente tem essa liberdade para poder desenvolver da maneira na qual a gente, assim, basicamente possa se expressar. Então eu acho que faz muito sentido também a gente ter essa licença poética no estágio, ainda mais que a gente está nesse período que está sendo justamente onde a gente está repensando outras formas de lidar com as coisas que estão processadinhas e tudo certinho antes. Agora está sendo esse grande momento da gente pegar uma peça aqui, pegar outra, ver como que pode funcionar, experimentar, e eu acho que seria muito massa se a gente pudesse ter essa oportunidade de experimentar e de ver essas outras possibilidades, porque quando o Duque também fala aquela questão, tipo, eu vou fazer um relatório de não sei quantas páginas e tal, e aí só 3 pessoas vão ver. É uma coisa que eu venho me questionando no meu TCC também, porque, tipo, vou escrever lá 60, 70 páginas para 5 pessoas ler, não é uma coisa que faz muito sentido para mim. Eu acho que a gente vem pensando a universidade como uma outra estrutura, a gente vem propondo outras narrativas dentro desse espaço e que faz mais sentido ainda a gente dialogar com o máximo de pessoas. Então, é isso. Eu queria só abrir esse parênteses. Alguns estudantes... desculpa. Também falar, eu pensei que tinha terminado. Não, e também falar que eu coloquei um monte de coisa ali no chat, mas acabou subindo, e ninguém falou nada. É que a questão do estágio, o que acontece? Eu mandei toda a papelada lá pra poder, enfim, conseguir corrigir o nome da escola e tudo mais, que estava errado. E aí, agora eu tô aguardando o aceite do orientador. Esse aceite do orientador é o seu aceite ou é o aceite do professor de conteúdo? Eu tô em dúvida em relação a isso. O meu nome sou eu, e era para ser eu mesma. Mas antes de vir
mim viria para a coordenação. Vou olhar no sistema, foi bom tu me avisar. Eu não recebi nenhum e-mail me avisando. É que já foi para coordenação, aí eu falei assim, já vai fazer uns 3 dias que tá esperando, deixa eu tirar essa dúvida, porque a gente vai dar uma acelerada nisso. Eu tô com outras tantas coisas. Tá, eu tô com essa dúvida aí também da minha do registro oficial do estágio. Tu não precisa, já te falei, lembra? Eu fiquei um pouco inseguro com isso daí. Porque tu não acreditou em mim, é isso? Não, porque não acreditei em você. Porque depois a Roseli me questionou e eu fiquei super sem saber da resposta dela. Tá? Pois é, o registro formal do teu estágio vai ser o teu relatório. Esse é que vai ser, e a tua nota no sistema, eu dizendo que tu terminou. Tu pode fazer um relatório criativo, bonito, com foto, mas a gente precisa ter um registro que ele vá ficar dentro das normas da academia, da licenciatura, do curso, entendeu? Vocês têm a licença poética. Eu só não posso aceitar só a oralidade, porque nós não vamos voltar para a época do ensino através de oralidade só. Eu espero que não, né? Espero que a pandemia acabe, que a gente tenha vacina, que a gente volte para as... O que os meus alunos faziam com o estágio para dar um tom? Eu abri muitas possibilidades na educação do campo também. As pessoas fizeram estágio no meio da praça, com alimentação de punk, com um monte de coisas assim, realizaram de formas bem diferentes. Só que na hora de registrar, registra com foto, com escrita, com autor, com não sei o quê, sabe? Faz uma miscelânea de coisas ali, como se fosse quase um portfólio, pode ser. Agora, o que os estudantes fazem também? Apresentam no MP1, aí apresenta da forma como acha legal, pode. No caso, se a gente estiver ainda em pandemia, aí as pessoas vão apresentar mesmo com a oralidade, mas precisa haver um registro. É como uma certidão de nascimento, a gente tem que registrar em algum lugar. A formalidade é essa, é o registro, seja num relatório sucinto, seja num relatório mais longo. Eu tive outros relatórios que foram mais sucintos, né? Eu disse ainda que eu peguei essa aluna que gostava de escrever, escreveu bastante e tal, ela curtia muito aquilo que ela estava fazendo. Mas, então, aí as pessoas também publicam artigos nas revistas sobre os seus estágios. Vai depender de cada um se vai dar visibilidade maior ao seu estágio ou não, entende? As pessoas depois, sei lá, daqui a um tempo pode escrever um artigo e publicar numa revista ou apresentar num congresso como é que tu fez o teu estágio durante a pandemia. Ou não precisa nem falar em pandemia, mas como é que tu fez o estágio nessa modalidade online. Então, assim, são formas, e tu pode representar isso através de desenhos, da forma artística que tu quiser. Agora, eu quero dizer assim, não precisa fugir da licença poética. Só que tem que ser uma leitura que todos nós, um código que qualquer pessoa possa acessar, inclusive um técnico do MEC. Porque senão, não sei, eu posso estar sendo ignorante na questão das artes, tá? Vocês têm que me dar um desconto, porque eu posso estar... Eu até vou conversar um pouco com a Rita sobre isso, né? Mas que é uma pessoa que eu tenho bastante proximidade, assim, para ver se ela me dá algum toque nesse sentido. Mas, pelo que eu sei, há necessidade da gente registrar de alguma forma uma escrita. Professora, a Rita é a pessoa perfeita para a senhora perguntar. Mas só que assim, mesmo assim, né, Linda, o que acontece é que nas disciplinas a gente tinha essa possibilidade de preparar, vamos supor, o portfólio, né, das atividades e por isso que eu estou falando para ela. Por isso que eu estou falando para ela perguntar para a Rita. Agora, mesmo assim, a gente já teve que entregar justamente esse texto falando sobre a proposta do estágio, né, que acabava ali trazendo apenas uma intenção. E também entendo essa questão. No nosso curso também é possível você entregar
todo esse relatório do TCC, do estágio, como o trabalho de conclusão do curso, porque é justamente o momento em que a gente vai aplicar a prática do que a gente aprendeu, né, nesses anos em sala e nas ações com a universidade, vai trazer justamente todo esse relato. Isso é praticamente a trajetória do TCC tá pronta ali, né? Agora, nesse momento assim, também da pandemia, é isso, assim, a aula que eu dei ontem tinham 2 pessoas, né? Há uma experiência com isso bem incrível, assim, porque, né, ao mesmo tempo que eram 2, eu sinto que o material que fica virtual, ele pode atingir pessoas que eu nem vou saber, sabe, assim, a respeito disso. Eu acho legal isso que tu está dizendo. Se tu conseguir escrever isso, seria ótimo, né? Não, mas é isso, assim, isso eu vou escrever, só que eu digo para você, assim, às vezes para mim é fácil, né, entrar diante aqui de repente no computador, não digo assim só para mim, eu falo assim de uma forma genérica, tá? Porque, por exemplo, eu sei que para algumas pessoas vai ser uma dinâmica também simples de botar uma câmera e conversar, de repente até com alguém, um outro colega do curso, sabe? E expor isso. Eu acho que esse documento, sabe, assim, é justamente o que eu falei anterior sobre o repositório. Na época, já era uma questão que eu trazia na universidade, porque no repositório da FURG, a gente tem um material de texto muito valorizado, mas o material das fotografias, relatos que trazem ali a visualidade, sabe? Do material audiovisual, né? Que, por exemplo, as aulas de Libras são fantásticas porque eles trabalharam um documento virtual e ali você tem uma biblioteca de coisas incríveis, por exemplo. Eu acho incrível o material que tem nas Libras da FURG, e é isso que eu digo, por exemplo, nas artes. Para nós temos a necessidade de produção subjetiva, né, do outro, e aí a construção de objetos, a transformação da uso da pintura, o uso de outros recursos, né, a performance mesmo, todos esses recursos que se usam, a gente não consegue deles documentado como um registro que tem validade mesmo, por exemplo, sabe? Desse documento. Justamente tem essa credibilidade do documento, sabe? Tá documentado, sabe? Porque daí, por exemplo, eu consigo trazer isso dentro do próprio trabalho, do relatório, de repente apenas isso. Olha, eu vou escrever, né? Dentro do trabalho, esse relato que se encontra no link tal, traz ali um resumo, aí o resumo dele traz isso, pronto, mais simples. Praticamente, talvez em uma lauda eu conseguisse escrever tudo que está documentado, dando acesso a quem quiser sobre esse material, sabe? Assim, hoje em dia, na virtualidade, eu percebo isso, assim. Eu quero saber, por exemplo, uma coisa sobre a física quântica, eu tenho lá, por exemplo, o Marcelo Gleiser, que traz a física para poetas. Olha só, a integração disciplinar de um cientista trazendo um conteúdo ali que aquilo me absorve, sabe? Com um saber que não é só informação, né? É realmente uma relação é isso, a virtualidade hoje está nos deixando muito dinâmico, sabe, professor? E eu fico realmente me questionando nisso, assim, no final do nosso... Eu gosto do texto, eu ainda gosto do texto, ainda leio o texto, mesmo na virtualidade, eu assino Kindle, por exemplo, eu leio... Sim, exatamente. Virtuais, bibliotecas virtuais. O texto, eu gosto do texto, eu leio, eu consigo ler melhor, eu não leria uma obra de arte se não fosse mas sou eu, né? Agora, tem regras da universidade, dos cursos, das conclusões, e o que, só relembrando, essa formalidade das instituições de fazer o registro formal é uma necessidade da lei de estágio, é uma questão trabalhista, por isso que quando tu vai fazer o estágio fora da FURG, tu precisa registrar. É uma lei de estágio. Então, quem faz estágio dentro da FURG não há essa necessidade. A outra formalização do estágio é a disciplina. Essa disciplina, ela é ministrada pelo IE, eu sou do Instituto de Educação, e aí a gente tem uma orientação de como fazer os estágios de acordo também com o curso. Aí, claro, se a coordenação do curso de artes, se
se o NDE das artes me disser que eu posso aceitar coisas apenas orais, eu até poderia pensar nisso, mas a última palavra é minha, porque eu sou a professora responsável da disciplina, a gente tem autonomia nas nossas disciplinas para desenvolver nossas regras e coisas, né? Claro que a gente não é autoritária a ponto de, a gente, digo eu sou, né? Porque eu não sei os outros. Mas cada professor tem suas regras sobre como quer desenvolver a sua disciplina de acordo com os cursos, né? Com a universidade. E aí tá, mas eu acredito que nós precisamos de escrita registrada sobre a experiência de estágio. Se ela vai ser ilustrada, se ela vai ser criativa, se ela vai ter mais imagens do que texto, tudo bem, mas a gente tem que seguir. Quem for olhar esse relatório tem que saber onde ele foi desenvolvido, de que maneira ele foi desenvolvido, e aí umas coisas vocês já têm no próprio planejamento, né? Vocês vão anexar o plano de aula, vão anexar as atividades que os alunos desenvolveram. Vocês, aí, quando for anexar, sim, os links, a descrição dos links, se a gente quiser, vai lá e olha, né? E apoia o negócio. Vamos escrever. Vocês podem escrever com hieróglifos, com desenhos, com fotografias, bota a legenda. Não, o que não dá para aceitar é só oralidade, apenas a oralidade. Tipo um portfólio, eu acho que é bem aceitável. Professora, estamos falando, e assim, pensando na possibilidade, assim, também dá de pensar na possibilidade de fazer o relatório escrito, e quem quiser fazer um vídeo, porque o estágio é uma parte bem legal, assim, de se guardar, né, da nossa graduação. Eu acho que existe a possibilidade também de pensar também nessas possibilidades de fazer vídeos, essas coisas. Um semináriozinho, isso que eu estava falando, de repente vocês também fazem os vídeos e pode apresentar no MPU, já fica com, ou no MPU, ou no congresso que queiram, né? Ou até para guardar mesmo, né? Não, e pode acrescentar o link. Aí, pelo menos assim, ó, eu acho que só as informações de onde foi desenvolvido, por que foi desenvolvido ali, tal, as informações da pandemia, e a gente pode fazer um meio termo, assim, que não seja tão extenso como um trabalho titular de TCC, mas também que mescle as duas coisas, né? Vamos construir sem susto. Falta bastante tempo, por isso que eu quis fazer o tratamento de choque hoje, porque aí a gente vai construindo. Eu também, às vezes a minha primeira reação é não, depois eu vou me acalmando, eu vou aceitando mais um pouquinho. Então, assim, a gente vai construindo. Professora, posso ler um texto aqui pequeno, rapidinho? Sim. Ó, texto, isso? É rápido. Se uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma por consumir subjetividades, as nossas subjetividades. Então vamos vivê-las com a liberdade que formos capazes de inventar. Não botar ela no mercado. Ailton Krenak. Quem é o autor do texto? Já falei. Ailton Krenak. Ailton Krenak. Isso. Tu viste como é uma contradição, porque tu tá usando um livro, um texto, para falar que tem que abrir a subjetividade. Olha, mas aí que tá, a subjetividade nesse sentido que tá sendo discutido. Não, então, mas tu tá usando um texto para isso, né? Eu tô usando o texto porque se eu fosse falar isso, a senhora não ia me dar tanta atenção. Como é o Ailton Krenak.
Ah, A Bíblia das artes educadoras. Luiz, valeu! Não, eu vou falar assim, mas só que o Ailton Krenak é justamente isso. O Ailton Krenak é lindo de o texto, mas se a gente for pegar hoje, por exemplo, esse material que é transmitido oralmente nos vídeos desse sábio, entendeu? Eu acho que é muito mais acessível hoje do que ainda o livro. Com certeza, do O livro está ali, mas, por exemplo, eu peguei artigos, muito material em texto também sobre os livros do Krenak, por exemplo, me alimento muito dele, sabe? Só que é na virtualidade, ali no documento que está hoje nas aulas virtuais, nas discussões. Outro dia estava justamente o cientista, eu acho que é Eduardo Nobre, ou esqueci agora o primeiro nome, mas o sobrenome é Nobre, e estava o Krenak falando. Então, quer dizer, aquela aula ali foi realmente um acesso muito mais imediato ainda ao livro que não chegou, sabe, para mim também. Então, não sei, não me provoca, eu vou voltar para o texto, assim, mas eu acho que é essa questão de a gente se permitir as subjetividades também de cada um, né, do ser. criatividade também, né? Assim, mas Não, sim, beleza. eu acho que fotografia, pintura, teatro, texto, tudo compõe a nossa subjetividade. Professora, sabe onde que isso cabe para mim? Cabe no que eu estava falando, no que eu estava falando, no que a Luz está falando. Por quê? Porque nas artes, cada um tem a sua subjetividade, aliás, de uma forma na arte. E é isso que o Ailton Krenak traz. Sabe o que traz? Que nós, como seres humanos, perdemos a nossa subjetividade, professora. Entendeu? Por isso que as pessoas ficam da maneira que estão, perdidas. Porque você perdeu a tua essência, a sua essência, o encontro com a tua alma. A tua alma fala tudo para você. É só a gente se ouvir. É nisso que eu não acho que com a natureza. Acho que é um. Mas a natureza, ó, a natureza que ele fala é a sua natureza humana. Sim, mas eu não acho que todo mundo perdeu. Acho que alguns não perderam. Sim, mas uma grande maioria sim, a gente sabe disso. Então tá, gente, vamos encerrar essa aula de hoje, que eu vou ter que dar aula logo depois do almoço e eu tenho que me preparar ainda com a minha subjetividade toda. Ai. Mas a gente vai conversando. Vocês podem também, tiver a oportunidade de falar com as outras professoras do curso, vão fazendo essa enquete, vão conversando, vão construindo. Mas pelo que eu imagino, a gente vai ter um caminho do meio, assim, onde registra a informação como se fosse uma certidão, né, uma formalidade do estágio. Tem que ter. E aí as reflexões de vocês, assim, né, mescladas. Já melhorou. Mas era para ser assim, né? Que o que eu mostrei assustou vocês, né? Assustou. Não, acho que é que a gente aqui, é como por se exemplo, fosse quando eu falei com a Roseli me assustou um pouquinho, sabe? Assim, tipo, tu vai dar tempo disso tudo? E ela justamente falou isso, ainda tem um relatório de estágio. Você sabe, assim, ela jogou uma carga sobre isso, porque a Roseli também ela é bem... Tanto é que ela falou assim, vem cá, eu não vou poder ir na aula. Sim, claro que você pode, se você quiser. Porque na minha época ela falou, a gente acompanhava. Se eu sou professor de conteúdo, eu também ia lá acompanhar a aula, a tua aula, assim, para supervisionar, né? Aí eu falei, mas tudo bem, você tem acesso agora, não é questão remota. Eu fiz a aula, mandei para ela. Ela foi lá, viu a aula, e aí falou. Ainda a crítica dela para mim foi que eu fui monótono, assim. Mas falou para a primeira aula e tudo mais, mas eu digo, ali já tem um relatório, né? A própria aula em si é nítida. Aí ela, não, eu entendi que a questão da escrita disso, assim, né? Também vai estar, não vou voltar aqui para a gente não prolongar, mas já está claro.
né, a questão disso. Mas, assim, eu só coloco que essa pressão, assim, tipo a TCC, né, eu não queria converter, talvez, o estágio no TCC, porque talvez isso, se de repente até você achar assim, pô, mas olha só, a universidade, por exemplo, que você falou agora, né? Vamos pensar coletivamente. Se há uma necessidade do documento para credibilidade aos pares, assim, isso, a gente precisa credibilizar cada vez mais o curso, gente, na boa, isso aí precisa acontecer, sabe? Vocês são fundamentais para isso, aí tudo bem. A gente está realmente desenvolvendo um documento para credibilizar cada vez mais a nossa relação com o curso, mas eu acho que também a criatividade dessa estrutura, como a Linda falou, que é mutante, como a gente fala desse sábio, o Krenak, que ele coloca justamente que a relação de sentar numa roda e conversar e ter ali a informação que você está tocando, também tem que ter seu valor, sabe? Pode ser um registro audiovisual e depois você faça a transcrição daquilo, por exemplo, sabe? E aí o documento transcrito é exatamente aquela conversa. E não necessariamente... O transcrito, eu acho, aí é a opinião minha, o transcrito eu acho que ele é que nem uma tradução, aí ele perde a subjetividade, entendeu? A escrita tem um eu entendi. O pensar tem outro jeito de ser. Então, cada um dentro do seu jeito, porque aí quando a gente transcreve, a gente tira o encantamento da escrita. A escrita ela pode ser também uma forma mais poética, mais ajeitadinha. É que nem tu traduzir um negócio. A tradução literal de alguma coisa às vezes é muito chato, né? Não, às vezes até perde, que nem o Google Tradutor perde. Na verdade, na tradução, o tradutor é um coautor, né? Praticamente isso, né? Porque aí é uma interpretação. Exatamente, né? Então, assim, eu não sei. Eu acho que a gente vai construindo devagarito na marca. Né? Vamos construir, eu vou me informar também com o pessoal das artes, o que é possível, né? Até onde eu posso flexibilizar, até onde eu tenho que ser mais rígida, tá? Não se assustem que a gente tem tempo pro relatório, tem tempo. Eu só queria organizar a cabeça de vocês para vocês irem realmente... Isso, assim, o diário sempre é legal, assim. Ou seja, mesmo que tu termine a aula e faça um desenho, se tu é do desenho, por exemplo, tu vai lá e faz uma imagem que representa como tu estava te sentindo depois daquela aula. Ou tu vai lá e faz uma expressão de como tu estava te sentindo. Ou tu escreve. E aí, assim, depois tu vai... Se fizer um desenho a cada término de atividade de estágio, depois tu vai apresentar todos aqueles desenhos, mas vai ter que explicar para o povo que não entende jogas. Não, mas é justamente isso, sabe? Às vezes uma imagem, ela traz uma facilidade de falar sobre ela. Para mim seria, por exemplo, essa foto que o Marlon te mandou, eu gostaria que você me mandasse, por exemplo, sabe? Para mim ver aí, por exemplo, isso praticamente em cima dessa imagem eu vou conseguir falar justamente, poxa, ó, essa imagem retrata o momento da aula do dia tal, do qual tal, você entende? É isso? É isso aí. É esse tipo de coisas que eu acho que pro relatório é um auxílio, mesmo que eu diga assim, ó, ali está um pequeno texto da aula, do qual eu falo do que vão acontecer nos períodos. E aí pronto, né? De acordo com aquele vídeo, eu estou expondo tal e tal coisa, aonde aconteceu isso, senti dificuldade naquilo, né? E, nesse sentido também que isso aí. Eu vejo ele também. Então tá. Perfeito. Tá, gente? Perfeito. Seguimos adiante. A ansiedade é grande, a minha também. Eu vou dizer que pegar aluno de estágio é uma coisa assim, parece que todo mundo dá uma bola de ansiedade, assim, sempre. Eu não sei. E eu fico super ansiosa também junto com a turma, entendeu? Porque o que eu quero? Eu quero que todo mundo chegue lá no fim feliz e contente, né? Que tenha conseguido desenvolver seu trabalho do jeito com prazer, como gostou, como queria. Eu não tenho vontade de chegar lá no fim e ter aluno descontente, né? Contrariado, revoltado. Isso não é legal para mim também. Então, eu estou aqui para que a gente possa desenvolver um trabalho legal, né? Que todo mundo fique bem.
Tá beleza? Então, tá lindo nossa imagem aqui. Devo tirar uma foto. Posso para você. E eu de touca de dormir. O quê? E eu de touca de dormir, mas tudo bem. Ah, é touca de dormir. Eu pensei que era um turbante, uma coisa assim. Não dá para perceber. Touca de dormir. Tá muito Turbante. Então tá, beijos, até a próxima. Tchau, gente. Até mais. Bom final de semana. Noturno, vamos se encontrar depois em algum canal aí, alguém que chama a gente pra falar um pouquinho. Vamos papear 1h da noite. Faz tempo, né? Tomar uma junto, uns copos d'água. Que bom que estás melhorando, Rosaura. Já tô melhorando, sim. Tô nos remédios, mas tô bem. Como demora, né, esse negócio aí, tá? Bem demorado mesmo. A família tá saindo bem também? Tá todo mundo bem? Então, dos avariados, eu tive a lesão, né, flocos, mas foi leve, não